Olá, aqui é o professor Fernando e nesse vídeo vamos estudar um pouco mais sobre frações. Vamos aprender a simplificar. Antes, vamos relembrar sobre frações equivalentes. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade. Então, observe essa figura. A primeira figura, nós observamos que a parte que está colorida corresponde a 1/2. A segunda corresponde a 2/4 e a terceira a 4/8. Aí você pode observar que essas três figuras, a parte que está destacada, corresponde à mesma quantidade. Então podemos dizer que essas frações são equivalentes, certo? A gente pode simplificar e deixá-las, por exemplo, essa de 4/8, ela pode ser transformada nessa de 1/2. Vamos aqui a regra. Simplificar uma fração é escrevê-la com números menores. Para isso, dividimos o numerador e o denominador por o mesmo número. Esse número tem que ser diferente de 1. Então, 4/8 a gente pode dividir por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, a gente vai dividir e vai ficar 2/4. Como são números pares, a gente vai dividir por 2 novamente, que vai ficar 1/2. E essa fração a gente chama de fração irredutível, porque não podemos mais dividir, né? O 1 e o 2 não dá para dividir por outro número, a não ser ele mesmo, né? O 1 só pode ser por 1 e o 2 só pode ser por 2. Bom, 30/40 podemos dividir por 2. Vai ficar 15/20. 15/20 a gente não pode dividir por 2, né? O 15 ele é ímpar, então a gente busca outro número. Como termina em 5, né? O 15 dá para dividir por 5. E o 20 termina em 0, então também dá para dividir por 5. Então vai ficar 3/4, que também é uma fração irredutível, certo? Fração irredutível é quando ela não pode mais ser simplificada. Então, mais exemplos. 15/75. Nós podemos dividir por 3, que vai ficar 5/25. Dividindo por 5 agora, vai ficar 1/5. Letra D, 12 décimos, podemos simplificar por 2, vai ficar 6/5. Então encontramos nossas frações irredutíveis. Então podemos observar que tem fração que dá para simplificar mais de uma vez, e tem outras que você simplifica uma vez apenas e já encontra a fração irredutível, né? Tem alguns casos que a gente tem que simplificar várias vezes. Então, a letra E aqui, 64/128. Podemos simplificar por 2. Fica 32/64. Por 2 novamente, 16/32. Por 2 vai ficar 8/16. Por 2 de novo, 4/8. Por 2 dá 2/4. E aqui por 2 vai ficar 1/2. Então, vimos como simplificamos várias vezes. Então, essa fração poderia ser simplificada apenas uma vez. Se a gente observar que 128 é o dobro de 64, podemos dividir tudo por 64, que vai ficar 1/2. Esse primeiro método a gente pode chamar de método passo a passo. O segundo método podemos chamar de método direto, que a gente pode fazer isso aqui por experiência. Então, obtemos a mesma fração, 1/2. Mais um exemplo, 20/30. Podemos simplificar por 2. Vai ficar 10/15. Por 5 vai ficar 2/3. Então, essa mesma fração podemos simplificar de uma forma diferente, mais rápido. Podemos dividir, né, o numerador e o denominador por 10. Vai ficar 2/3. Ou ainda, podemos fazer outra maneira, que é cancelar o zero, que corresponde a dividir por 10, numerador e denominador. Então, cancelando os zeros, obtemos 2/3 também, certo? Três maneiras diferentes, tá vendo? Então, gente, como matemática a gente só aprende treinando, você pausa o vídeo,
e faça essas duas questões. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um bom estudo e até a próxima.